Seja bem-vindo ao canal Campus do Excel. Nessa aula a gente vai aprender a calcular o valor do saque aniversário com base na tabela fornecida pela Caixa Econômica Federal, certo? Eu já deixei a planilha já pronta, né? O objetivo da nossa aula é só construir a fórmula, a nossa condição. Esses valores aqui, pessoal, são retirados do site oficial da Caixa Econômica, como está aqui a fonte, né? Esses valores aqui são aleatórios para exemplo de cálculo, que o nosso objetivo é trazer na coluna E o valor a receber. Para isso a gente vai utilizar duas funções, função C e a função OU. Função C, se você tem um conhecimento básico, eu vou apenas trazer um resumo dela. Ela tem a função de analisar uma condição e retornar para nós verdadeiro ou falso se aquela condição for atendida. A função OU, ela analisa duas condições ao mesmo tempo e retorna para nós um valor verdadeiro e um valor se falso se uma das condições for atendida, certo? Então, vamos aqui chamar a nossa função. Toda função no Excel começa com sinal de igual e perceba, antes da gente começar, a gente tem aqui o nosso primeiro parâmetro é um único valor, é até R$500, né? Obviamente que eu não preciso utilizar duas funções para analisar condições diferentes, né? Eu vou passar a utilizar duas funções a partir da linha 3, que eu tenho que analisar se o valor é R$500 ou 1.000, aliás, 501 ou 1.000, se ele é até 501 ou se ele é até 1.000, né? E assim por diante. Então, a primeira condição não precisa ser a função se com a função ou, né? Então, vamos chamar a nossa função se, né? Se o quê? Teste lógico. Qual que é o nosso teste lógico? A gente quer analisar o quê? Se o meu saldo em conta, ou seja, o valor que eu tenho depositado lá no FGTS, se ele for menor, eu vou usar um operador de menor, operador lógico, certo? Eu não vou explicar sobre o operador lógico aqui, mas eu vou utilizar o operador lógico de menor junto com o operador de igual. Então, se o valor que tiver em conta for menor ou igual a 500, eu quero retornar o quê? Ele diz se for até R$500, ele pega o valor de R$500, multiplica pela minha alíquota de 50%. Logo, eu vou ter o saldo em conta vezes 50%. Eu poderia encerrar aqui só para você entender, vou fechar aqui. Ó, eu vou receber R$250, a metade de 500. Né? Até aqui tudo bem. Agora, partindo para eu vou pressionar F2 e vou entrar no modo de edição. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a analisar as minhas demais condições. Agora aqui sim, eu preciso utilizar duas funções, porque eu vou analisar dois cenários, duas condições. Tá? Então vamos chamar aqui a função C primeiro. Só a função C eu não consigo analisar 500, de 500 até 1.000 eu tenho que utilizar a função OU. Perceba, na hora que eu digitar OU, ele já me dá lógico 1 e lógico 2 e assim por diante. Ou seja, eu consigo passar duas análises e retornar um valor verdadeiro caso uma delas seja atendida, né? Vamos construir aqui, vamos dar andamento para a gente entender melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, se o valor que eu tiver em conta, lembra que ele é de 501 até 1.000. Então, se ele for maior ou igual a 500, né? Aí eu vou partir para uma segunda análise, que eu vou analisar 1.000, se for até 1.000, né? Então, eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, eu vou passar a minha segunda lógica aqui para ele. Então, se o valor que eu tiver em conta, novamente, for menor, aqui tem que ser menor, pessoal, porque ele vai de 501 até 1.000. Então, se ele for menor ou igual a 1.000, eu vou fechar o parênteses aqui, porque eu estou analisando já uma lógica. Agora eu preciso passar para a função que valor que eu quero retornar caso uma dessas condições seja atendida. Caso ele seja maior ou igual a 500 ou menor ou igual a 1.000. Então, eu vou colocar ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. Perceba que
ele já me dá ali em negrito o valor se verdadeiro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o saldo que está em conta, R$500, e vou multiplicar, né, pelo meu percentual e vou... Lembra que eu estou analisando a linha 3, então a linha 3 ele tem uma parcela adicional, perceba, eu já tenho que incluir essa parcela adicional. Então o que eu faço aqui? Eu vou somar com a minha parcela adicional, né? Agora eu vou analisar, eu vou fechar, eu vou colocar ponto e vírgula e vou fazer a minha segunda análise, que é de 1.001 até 5.000, né? Então vamos novamente, se ou, né, o saldo que está em conta, se ele for maior ou igual a 1.000, na verdade ali é 1.001, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Agora vamos passar para a segunda análise, né? De 1.001 até 5.000. Então o saldo que está em conta, se ele for menor ou igual a 5.000, vou fechar o meu parênteses e vou querer que ele faz o quê? Pega o saldo que está em conta, multiplica pelo percentual de alíquota e soma com a minha parcela adicional. Vamos repetir isso mais uma vez. Agora vamos fazer de 5.001 até 10.000. Então, se o saldo que estiver em conta for maior ou igual a 5.001, ponto e vírgula, mais uma lógica que a gente está analisando de 5.001 até 10.000, então se o saldo que estiver em conta for menor ou igual a 10.000, ele vai fazer o mesmo processo, multiplicar o saldo que está em conta vezes o percentual de alíquota mais a parcela adicional, né? Ponto e vírgula, se ou, mais uma vez, né, o saldo que estiver em conta. Agora a gente vai analisar de 10.001 até 15.000. Se o saldo que estiver em conta for maior ou igual a 10.001, ponto e vírgula, a segunda lógica é até 15.000, né? Se o saldo que estiver em conta for menor ou igual a 15.000, vou fechar aqui minha lógica, né? E vou passar o valor verdadeiro, se caso uma das condições forem atendidas. Então ele vai pegar o saldo que está em conta, multiplicar pelo percentual de alíquota e vai somar com a parcela adicional, né? Agora eu vou fazer para 15.001 até 20.000. Então mais uma vez, se ou, né? Você chama o se primeiro, pressiona a tab, agora chama a função ou. Eu vou passar aqui o saldo em conta maior ou igual a 15.000,01, ponto e vírgula, mais uma lógica, né? For menor, que ele é de 15.001 a 20.000. Então, se ele for menor ou igual a 2.000, 20.000. Vou fechar aqui e vou retornar o valor verdadeiro. É a mesma etapa, viu? O saldo que está em conta vezes a alíquota mais a parcela adicional. Agora, a gente só tem um critério, né? Ou seja, acima de 20.000, né? Se ele é acima de 20.000, a gente analisou até 20.000. Passou disso, a gente não precisa fazer mais uma função. A gente pode retornar o valor se falso, ou seja, ele vai analisar todo o meu contexto lá para cima, né, que eu passei. Se não foi atendido nenhum deles, ele vai retornar o último valor, que é acima de 20.000. Então eu vou colocar essa aqui, ó, saldo em conta vezes a alíquota, que é 5% lá embaixo. Agora a gente vai fechar, ó, vou fechar um parênteses, 2, 3, 4. Vamos ver se tem mais para fechar? Ó, ele disse que tem, mas como ele sugeriu que vai fechar para a gente os parênteses, ele perguntou se eu aceito a correção, eu vou dizer que eu aceito. Por quê? Porque já está me dando lá a fórmula que eu construí e está dizendo que falta parênteses para fechar. Eu poderia dizer não e ir lá fechar manualmente. Mas vamos dizer sim, vamos deixar ele corrigir para a gente. Pronto.
Retornou para mim R$250. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa fórmula até embaixo, né? Lógico, a gente não ia construir isso aqui até chegar no final, né? Nós vamos clicar aqui nessa setinha preta, ó, e arrastar até aqui. Pronto. E vou preencher sem formatação. Pessoal, veja, a gente conseguiu fazer o nosso cálculo montando uma condicional pesada, né? Analisando dois cenários diferentes, né? Para poder a gente conseguir alcançar o nosso resultado. Agora vamos simular aqui, digamos que eu tenho R$800 lá na minha conta, né? Vamos dizer que a gente tem 1.000, né, para ver quanto que isso vai retornar para nós. 1.000, tá vendo? Agora você pode tirar as provas aqui, ó, 1.000 vezes 40% é R$400, mais a parcela adicional é R$50. Então, obviamente, o retorno seu seria R$450. É isso aí. Então, está funcionando a nossa fórmula. A planilha vai ficar disponível para download, você pode baixar para utilizar aí, né? Então o objetivo nosso era esse, pessoal, calcular o valor a receber a partir do saldo em conta baseado nos parâmetros disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.